Quem é o profeta que nunca experimentou a morte? A ascensão de Elias aos céus em um redemoinho, sem enfrentar a morte, é uma dessas histórias inspiradoras que nos fazem refletir. Por que isso aconteceu? É como uma exceção divina à regra. Por que Deus levou Elias aos céus? Segundo a Bíblia, apenas 2 pessoas foram elevadas aos céus sem passar pela morte, Enoque e Elias. Pode-se questionar o que tornava essas pessoas tão especiais. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus por 300 anos, Gênesis 5 versículo 22 e 23. E então há Elias, talvez um dos profetas mais poderosos do Antigo Testamento. Sua narrativa é repleta de milagres e confrontos diretos com os governantes desviados de Israel. Mas por que Elias? Por que levá-lo aos céus de uma maneira tão única? Não se trata apenas dos milagres ou da fidelidade, embora esses sejam significativos. A história de Elias e sua partida simboliza algo mais profundo no âmbito espiritual. O que fez Elias ser tão especial? Primeiro, considere o contexto da época de Elias. Israel estava em uma situação espiritual difícil, governada por líderes que promoviam a adoração de Baal, opondo-se diretamente à adoração do verdadeiro Deus. Elias não era apenas um profeta, ele era um guerreiro espiritual que se opunha a essa apostasia generalizada, afastando-se de Deus. Sua presença e ações eram lembretes constantes a Israel do Deus verdadeiro que estavam abandonando. Elias é frequentemente comparado aos líderes de sua época, especialmente ao rei Acabe e à rainha Jezabel, que incentivavam as pessoas a adorar Baal, um deus falso. Ele disse ao rei Acabe que não haveria chuva por anos, e adivinhe só, não houve, até que Elias assim determinou, 1 Reis 17 versículo 1. Além disso, ele ressuscitou o filho de uma viúva, 1 Reis 17 versículo 22 e invocou fogo do céu, 1 Reis 18 versículo 38. Fale sobre estar em chamas para Deus. Nos tempos antigos, um profeta não era apenas um pregador, ele era o porta-voz de Deus, um recipiente pelo qual fluíam sabedoria e instrução divinas. Elias, conhecido por sua fé forte e coragem, representava perfeitamente esse papel como profeta de Deus. Ele desafiou reis, enfrentou falsos profetas e proclamou o julgamento de Deus sem medo. Mas o que seria necessário para permanecer tão ousado diante da oposição? Para Elias, era a fé inabalável em Deus. A fé de Elias não se resumia apenas a acreditar em milagres, era estar completamente alinhado com a vontade de Deus, mostrando total confiança, não importando quão complicadas fossem as circunstâncias. Esse tipo de fé é raro, e Deus o reconheceu de maneira significativa. A fé de Elias e sua partida única são uma mensagem para nós, destacando a importância de confiar em Deus, mesmo quando é difícil ou não faz sentido. Mas e a comparação com João Batista? Por que Jesus o menciona nos evangelhos? Jesus se refere a Elias algumas vezes, destacando sua importância e papel. Um exemplo significativo está em Mateus 17 versículo 10 a 13, após a transfiguração, onde Jesus aparece em glória radiante ao lado de Moisés e Elias. Os discípulos ficaram intrigados e perguntaram a Jesus por que os escribas diziam que Elias deveria vir primeiro. Jesus respondeu que Elias já havia vindo, referindo-se a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias. João Batista não era a reencarnação de Elias, mas ele continuou a missão de Elias, chamando as pessoas ao arrependimento e preparando o caminho para o Senhor. Em Marcos 9 versículo 12 a 13, Jesus também destaca que Elias veio primeiro para restaurar todas as coisas, mas sofreu nas mãos dos homens, indicando a perseguição que tanto Elias quanto João Batista enfrentaram por defenderem a verdade. Quanto à profecia de Malaquias sobre o retorno de Elias, ela não se refere necessariamente à pessoa física de Elias, mas ao espírito e à missão de Elias, simbolizando um tempo de retorno ao Senhor e restauração espiritual. Essa profecia não é apenas uma previsão do futuro, mas um chamado à ação, um convite para abraçar o espírito de Elias, uma fé audaciosa, compromisso inabalável com Deus e o retorno dos corações a Ele. Assim como Elias, João Batista e outros profetas, somos desafiados a sermos mensageiros fiéis, agentes de reconciliação e portadores de esperança em um mundo que frequentemente parece perdido.
A história de Elias não é apenas um conto fascinante do passado, é uma mensagem viva que nos chama a fidelidade e coragem em nossas próprias vidas. Em meio às nossas dúvidas e incertezas, a história de Elias nos lembra que Deus está sempre no controle e trabalha de maneiras extraordinárias em nossas vidas.